Olá, professor! Olá, professora! Você já se viu numa situação na qual notou que tudo aquilo que você aprendeu nas aulas da faculdade, como a legislação, os métodos e teorias, não se aplicavam em nenhuma hipótese? E qual é a sua reação ao constatar diariamente que parte considerável daquilo que você leu e ainda lê nas infames formações continuadas e horários de atividades não condiz com a realidade das suas turmas? E qual é o papel da sua escola diante dessa diferença entre as leis, as teorias e a realidade da comunidade escolar com a qual você lida? O que se espera da escola e o que a realidade de cada indivíduo ou comunidade nos impõe é o tema desse vídeo. Antes de começar, se esse tema despertou a sua curiosidade, clica logo no like aí embaixo e já vai pensando em situações que você vivenciou e que pode relatar aí nos comentários. Aproveita e já vai compartilhando esse vídeo com os grupos de WhatsApp das escolas. Afinal, esse é um canal para a gente pensar e falar de educação. Mais precisamente, do que a gente vive ali, no chão da sala de aula. Eu também quero adiantar que o objetivo desse vídeo não é opor a teoria e a prática, muito menos desvalorizar a necessidade de conhecermos as referências teóricas, mas de discutir problemas cotidianos que nos impedem de pormos em prática as teorias que tanto nos inspiram. Então, vamos lá. O papel da escola, com o passar do tempo, vem se transformando de acordo com as próprias transformações da sociedade. Porém, por mais que existam funções e finalidades pré-definidas por lei ou por teoria, há sempre uma dimensão em que, em muitos casos, resiste, contraria ou põe abaixo tudo aquilo que a legislação e as teses da pedagogia prevêem ou determinam. Que dimensão é essa? O nome dela é realidade. Vamos começar falando de leis. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no seu artigo 1º, diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. E o parágrafo 2º completa: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Já o artigo 22 diz: a educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Mas antes da LDB, a Constituição já nos dizia no artigo 205 que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que o que se espera da escola, do ponto de vista legal, é a integração plena daqueles jovens com os quais trabalhamos, tanto à sociedade quanto ao mundo do trabalho, visando sua formação como um bom e produtivo cidadão. E aqui eu quero dar uma de Cortella e vou te convidar para dar uma olhada na origem do termo cidadania, que vem do latim civitas, que significa conjunto de direitos atribuídos ao cidadão. O termo cidadania, na sua origem, foi utilizado na Roma Antiga para designar a situação política de uma pessoa e os direitos que possuía ou que podia exercer. Porém, diferente da atualidade, onde qualquer ser humano pode ser considerado cidadão do seu país ao nascer, para os antigos gregos, apenas grandes proprietários de terras e indivíduos que não se encontravam em situação de submissão a terceiros podiam ser considerados cidadãos e praticar a cidadania. E é aí que a gente começa a opor a lei à realidade. O artigo 1º da LDB fala da educação como uma espécie de sistema integrado, com a participação da família, da sociedade, da escola, das organizações sociais e culturais, como as igrejas, projetos desportivos, clubes, etc. Mas vamos tentar reduzir isso
a uma escala mais realista, na qual a gente observa que boa parte das crianças conta ou deveria contar com 2 ou 3 dessas instituições: a família, a escola e, quando há, a religião. No meu caso, por exemplo, eu observo que a arrasadora maioria dos meus alunos e alunas de escolas públicas frequentam igrejas evangélicas e alguns as católicas. Os raros alunos que praticam outras religiões não se pronunciam diante desse fato e são muitas vezes discriminados pelos demais por isso. E aí você me diz, quem seriam os responsáveis por orientar para a eliminação dos preconceitos e para que haja o respeito à liberdade de culto também previsto na Constituição? A família, a igreja ou a escola? Na verdade, os 3. Mas em muitos casos, o que eu observo é que somente a escola assume essa responsabilidade, visto que há líderes religiosos que estimulam o preconceito e a perseguição aos que não seguem ao seu culto. E que também é comum que as famílias simplesmente sigam a postura do rebanho sem questionar suas lideranças religiosas. Eu sei que eu estou entrando num terreno meio espinhoso, mas essa é uma das realidades com as quais convivo e que não só faz aquele aluno de outras religiões, em especial as de matriz africana, sofrerem calados. E eles sofrem de verdade. Se você, assim como eu, é um professor ou professora que gosta de conversar com seus alunos em situações extra-aula, como num bate-papo durante os intervalos, já deve ter ouvido algum tipo de relato como esse, ou reclamações de outras formas de discriminação contra os alunos e alunas LGBT, ou os gordos, ou o que eu considero a situação mais absurda de todas, a do jovem afrodescendente que ofende de forma racista o outro aluno também afrodescendente, o que demonstra uma enorme falta de autoconhecimento e de orgulho das suas origens. Aí, a escola vai lá e faz a sua parte. Promove um projeto para tentar desenvolver esse sentimento de pertencimento das crianças em relação às suas próprias origens africanas. Faz uma culminância com uma grande festa cultural, convida um grupo de capoeira da comunidade próxima, ou um grupo de jongo, ou qualquer outra manifestação cultural. Fica tudo lindo. Todos nós certos de que estamos fazendo a nossa parte, mostrando a diversidade de referência aos alunos, ensinando que há um mundo inteiro fora dos muros da escola e dos limites das comunidades. Exatamente como diz a lei. Para quê? Para que no fim de tudo isso, a gente ouça de um pai ou de uma mãe algum comentário do tipo: a escola fez uma festa com aqueles negócios de macumba. Isso quando não acontece algo pior e um ou vários pais reclamam da atividade na primeira reunião com a direção, quando não denunciam a Secretaria de Educação como um ato de desrespeito à sua religião. Outra situação, essa bem desanimadora, é quando você tem aquela turma difícil de atingir, que parece ter construído um muro entre eles e todos os professores. Daí, você programa uma atividade diferente, lúdica, organiza, gasta horas em casa planejando e a receptividade é nula, ou pior, a rejeição à sua proposta é de 100% ou quase 100%. Depois, a gente consegue até rir da situação se a gente leva a vida com bom humor. Mas mesmo que todas as outras turmas tenham recebido bem a atividade, aquela rejeição mexe com a gente. Aliás, se você já passou por isso, me conta aí nos comentários. Como foi e qual foi a aula que você planejou e que não deu certo? Vai que dessa forma você me dá uma boa ideia. Um outro ponto que dificulta demais é o constante sentimento por parte de muitos pais de que a função da escola seria dificultar a vida dos seus filhos, em especial quando se trata daqueles pais ou mães que desejam manter seus filhos longe das derrotas e decepções a qualquer custo, como se a vida fosse feita só de vitórias. Ou quando os pais acreditam que os únicos conhecimentos válidos para a vida dos filhos passam pelas áreas de linguagem e de matemática.
Da mesma forma que somos avaliados externamente apenas nessas áreas. O que mostra que até mesmo os idealizadores dos programas de educação estatais e internacionais acreditam que tudo além dessas duas áreas pode ficar para segundo plano. Nesse caso, como nos outros, por mais que os gestores, orientadores, coordenadores e professores saibam muito bem quais são os seus papéis e tentem cumpri-los da melhor forma possível, há toda uma realidade que, para mudar, depende da participação da família, das igrejas, da sociedade e da gestão pública, que, por sua vez, reduz tudo a números e estatísticas para garantir suas preciosas verbas. Esses são entraves que transformam a missão de formação para a cidadania plena, algo que fica quase totalmente concentrado sobre as costas da escola, que, diante de tanta cobrança e impossibilitada de cumprir suas funções, vira muitas vezes um depósito de crianças. Com todos lá dentro, perdidos, batendo cabeça para saberem o que podem ou o que devem fazer. É por isso que algumas escolas vêm agindo para melhorar isso, instituindo as escolas de pais, encontros periódicos que instruem pais e mães sobre como, juntos com a instituição escolar, poderão fazer o melhor pelos seus filhos e filhas. Como disse o grande Mário Sérgio Cortella, já citado aqui, não é a família que ajuda a escola a educar seus filhos. É a escola que ajuda a família, dando a seus filhos a escolarização, já que a educação é um processo que começa naquele lugar onde a criança tem o seu primeiro contato com outros seres humanos além dela mesma, que é em casa, com a sua família. E como eu já solicitei, se você tiver alguma opinião, pergunta ou história para contar sobre esse ou outros temas, escreve aí nos comentários ou manda para mim pelas redes sociais. Todo mês, as melhores perguntas são reunidas para serem lidas e respondidas nos vídeos da série O Professor Responde. E lembrando que tudo que eu digo aqui representa apenas a minha visão. Você não precisa me odiar por isso, né? Então eu fico por aqui. Um beijo, um abraço para você e até a próxima.